Bom dia, bom dia. Salvadene, bom dia. Lidinha, bom dia, Missy. Graça e paz. Todo mundo bem? Hoje vamos começar 2 Coríntios, graças a Deus. Ontem nós fechamos 1 Coríntios. Vamos iniciar 2 Coríntios, que também é carta. Uma carta que Paulo também escreveu aos Coríntios. Então vamos colocar na presença do Senhor para que Ele conduza nosso dia, nossa leitura. Oremos, né? Pai, gratidão a Ti, meu Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, com vida, com saúde, com disposição, com sede e fome da Tua palavra. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, direcionando nossa leitura, nos dando sabedoria, trazendo revelações para nós. Nós te pedimos o Teu Espírito Santo conosco, Pai, que Ele esteja direcionando toda a palavra aqui, Pai, que seja direcionado por Ele. Nós te pedimos Tua sabedoria, Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia. E glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, lendo, conhecendo a palavra do Senhor. Amém, Salvadene. Amém, amém. Então, para iniciarmos 2 Coríntios, vamos fazer também o nosso resumozinho, né? Para a gente entender o contexto do livro em si. Então, é uma carta paulina, né? O 2 Coríntios. O livro tem 13 capítulos, é um livro curto. Versículos tem 256, poucos também, né? O autor é Paulo e foi escrito 57 anos depois de Cristo. Então, o contexto Coríntios 2 é uma carta de Paulo aos crentes em Corinto, expressando gratidão por seu arrependimento e encorajando-os a viver uma vida de fé e fidelidade. O livro destaca a natureza do ministério cristão, a graça de Deus na fraqueza e a importância da reconciliação e da generosidade. Então, Paulo ele colocou a carta dele em 3 vamos dizer assim, temáticas, assuntos, né, vou assim dizer. Nos versículos de 1 a 5, ele escreveu mais sobre o consolo e encorajamento em meio às tribulações, que envolve ele também, né? De 6 a 9, generosidade e alegria na contribuição. De 10 a 13, defesa apostólica e autoridade ministerial. Então, são esses os assuntos da segunda carta aos Coríntios. E a gente observa, né, que a primeira, ela foi mais de correções. E a segunda já mostra mais o lado humano de Paulo, né? Vamos continuar nossa leitura, aprendendo com Paulo, que Paulo, o homem, que tem nos ensinado. Desde a sua transformação, né, que a gente observa como era Paulo. E aí, quando a gente está lendo aqui, ontem mesmo eu me emocionei justamente por isso. Veio à minha mente como era Paulo, quem era aquele homem. E como é o grande poder de Deus. Né? Como quando Deus quer, Ele pega e Ele transforma. Ele muda a vida da pessoa. Paulo, de um perseguidor de cristão, passou a ser aquele cuidador, aquele homem zeloso pelos cristãos e pela palavra do Senhor, pelo evangelho, aquele que lutou mesmo assim até o último dia da vida dele. E olha que era aquele que era contra. Então a gente vê o poder de Deus, quanto é grande o poder de Deus. Então, vamos. 2 Coríntios, 1º capítulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão.
A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que bonito, né? Eu amo isso aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É esse o nosso Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Então, quando nós somos consolados, o Senhor espera também que nós possamos consolar outro irmão que também esteja passando, né, por essa situação, por alguma situação, né, que precisa de consolo. Então, Deus espera de nós. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês também o consolo, que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Olha a missão. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, o Senhor espera de nós. Ele nos dá o consolo, mas Ele espera também que nós façamos isso com nossos irmãos. Bom dia, Maria Marques. Versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Então, Paulo passou por uma tribulação grande, que ele tinha perdido a esperança, né, da vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Então aqui Paulo mostra que ele chegou um momento que ele viu que era o fim da vida dele. Mas o que deu continuidade à esperança dele foi ele lembrar do Deus que ressuscita mortos. Foi ele lembrar que Deus tinha uma palavra, tinha uma promessa com a vida dele. Então, que nós também possamos pensar nisso, né? No nosso momento de sufoco, de sofrimento, de angústia, de desafio da vida, não importa ele qual seja, se financeiro, se de saúde, se de relacionamento, casamento, trabalho, dificuldade, né, saúde, que a gente possa lembrar que nós servimos a um Deus que ressuscita mortos. Então, para o nosso Deus não existe nada impossível. Ele pode todas as coisas. Paulo continua, versículo 12. Paulo muda de planos. Disto temos orgulho, a nossa consciência
dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que assim como vocês, nós nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Paulo aqui é exemplo em tudo que Paulo está fazendo, né? Aqui ele coloca que escreve para os coríntios com simplicidade, de forma que eles venham a entender o que ele está escrevendo. Então eu penso também, quando a gente assiste uma pregação de alguém que leva uma palavra, e essa palavra, a gente entende, é uma palavra que leva o evangelho, leva a Bíblia, sem muita mistura, a gente entende, a gente sai de lá com o coração leve. Então Paulo aqui, ele dá uma lição para nós, que quando a gente for levar uma palavra para alguém, que a gente leva da melhor forma, com a maior simplicidade possível. Não queira complicar, mas sim simplificar. Bom dia, Digé, bom dia, Renê, entrando agora, sejam bem-vindos. Estamos no primeiro capítulo de 1 Coríntios, aliás, de 2 Coríntios. E no versículo, vamos para o versículo 15 do primeiro capítulo, né? Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, e ao retornar de lá, voltar a vocês, depois ser enviado por vocês à Judeia. Quando planejei isso, será que eu o fiz irresponsavelmente? Ou será que faço os meus planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim, não, não? Todavia, como Deus é fiel à nossa mensagem a vocês, não é? Sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim, pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz, quem nos... Deixa eu voltar aqui. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Em versículo 23. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé. Paulo fecha o primeiro capítulo, né, aqui. E esse capítulo revela um dos lados mais humanos de Paulo. Ele coloca aqui suas dores, suas aflições e a dependência total de Deus. Quando ele coloca que ele viu a morte, ele viu que realmente ele não tinha mais esperança por ele mesmo, pela força dele. A força dele zerou.
Então ele lembrou daquele que ressuscita os mortos, de Deus. Então ele se colocou ali 100% na dependência de Deus. E aí nos mostra também isso, né, que o sofrimento não é um sinal de abandono de Deus. Muitas das vezes a gente está com uma dificuldade, passando por tribulação, por algo que nos perturba muito, tira a nossa paz. E muitas das vezes a gente chega a pensar, Senhor, o Senhor me abandonou? Por que estou passando por isso? E aí Paulo aqui ele nos mostra, porque muitas das vezes nós passamos por situações justamente porque o Senhor ele quer que a gente abandone o nosso eu e a gente nos lance 100% na presença do Senhor, na dependência do Senhor. Aqui também traz muito aquela passagem que Abraão levou o filho dele para ser sacrificado. E ali, Abraão se colocou também 100% na dependência do Senhor. Porque Abraão, ele tinha certeza que o Senhor iria intervir. Que mesmo que ele viesse a fazer aquele ato com o filho dele, Deus ia ressuscitar o filho dele. Então eu penso que também aqui Paulo, ele chegou a esse ponto. E aí ele diz para nós que nós temos um Deus que nos sustenta. Que a gente, não importa a situação que a gente esteja passando, Ele está conosco. E Ele nunca vai nos abandonar. Não importa o tamanho da dificuldade, isso não significa um abandono de Deus conosco. Amém? Então vamos para o segundo capítulo. Segundo capítulo de 2 Coríntios. Por isso resolvi não fazer... Eu concluí? Sim. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia, de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Aqui, Paulo se refere a 1 Coríntios, a primeira carta que ele escreveu. Quem acompanhou aí, quem leu, quem assistiu o vídeo, viu como que foi a primeira carta, né? A carta ao 1 Coríntios. Paulo, ele escreveu corrigindo os irmãos. E aqui ele fala que ele consola os irmãos. Ele não escreveu para entristecer, mas sim para alegrá-los, para dar oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação, para que haja de fato salvação. Então Paulo coloca, eu não vou aí novamente agora para não entristecê-los. Quer dizer, dá mais um tempo, né? Porque pode ser que alguém possa não entender aquele momento, aquela carta que ele escreveu, porque já fazia mais de ano que Paulo tinha mandado aquela carta de 1 Coríntios, quando ele escreveu a segunda, porque 1 Coríntios foi escrito 56 anos depois da morte de Cristo, e aqui nós vimos que foi 57 anos, então tinha mais ou menos aí um ano entre uma carta e outra. Então Paulo, ele queria ir, mas ele mudou a rota, ele pensou, ele colocou aqui, né, que ele não age como humano, mas ele age conforme comando do Espírito Santo. E aí aqui ele fala que ele não iria lá nos Coríntios para não entristecer o coração deles, porque
poderia haver constrangimento, né? Por causa das cartas, correções duras que ele mandou antes. Então, a gente vê o tanto que Paulo era cuidadoso, ele chamava atenção, mas ele se preocupava com o sentimento das pessoas. Perdão para o pecador. Versículo 5. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas até certo ponto a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, peço-lhes que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei, na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Paulo coloca aqui, na primeira carta, né, as primeiras Coríntios, Paulo escreveu pedindo para fazer umas correções sérias lá com uns irmãos que estavam um pecado grandioso lá. Então, Paulo está dizendo aqui, já foi feita a correção, agora perdoe o irmão para que ele não continue triste. Vou ver aqui. A punição que foi imposta a este, pela maioria, é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. A preocupação de Paulo, muitas vezes acontece na igreja, ou entre nós, em família, acontece algum erro, e aí aquela pessoa que cometeu aquele erro é corrigido, ele muda de postura, mas aí os irmãos ali que chamou a atenção, continua punindo aquela pessoa, não perdoa, fica com mágoas, e é que Paulo está chamando a atenção. Paulo está falando, a punição que foi imposta a este, pela maioria, é suficiente. Pronto. Agora perdoa, consola, para que ele não seja invadido por tristeza e pode até mudar, não querer mais seguir com Cristo. Então Paulo tem esse cuidado aqui também, né, com os irmãos. E aí ele continua, se vocês perdoaram, eu também perdoei. Aí ele coloca, eu perdoei e vamos perdoar para que o inimigo, Satanás, não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Gente, não existe nada pior no mundo. O melhor alimento para Satanás é a falta do perdão, é a mágoa. Isso, ele invade realmente a vida da pessoa. Então, Paulo, ele chama a nossa atenção em relação a isso. Então, nós precisamos, de fato, perdoar, liberar perdão para as pessoas. Não esperar aquele sentimento, aquele desejo de perdoar. Não, porque isso não vai acontecer. Nós precisamos pedir a Deus, orar e pedir ao Senhor. E aí a gente liberar essa pessoa, liberar perdão, para que a gente não fica com essa brecha, essa porta, esse portão aberto para Satanás entrar e nos tentar. Então vamos continuar. Depois da orientação de Paulo, ministros da nova aliança, versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito, por não ter encontrado ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia.
Então aqui também nos mostra que mesmo as portas sendo abertas por Deus, podemos sim passar por momentos de angústia. Porque Paulo fala que quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito. Então, acontece também, né? Deus abria portas e a gente não ter sossego, não ter paz de espírito. Não significa que a porta não foi aberta por Deus. Significa que nós precisamos buscar mais a presença do Senhor, para que essa porta seja de fato, que a gente não perca a oportunidade da porta aberta, por causa da aflição que a gente está passando. Mas que o Senhor ele venha nos fortalecer, nos mostrar o caminho, que a gente seja revestido com a graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. A gente precisa buscar isso. Não é só a porta aberta e pronto. Foi Deus que abriu, eu vou, ou então eu abandono. Não. Versículo 14. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Então ele continua depois dessa situação aí, ele continua, né, Paulo? Olha o que ele falou depois. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e por isso e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aqui Paulo coloca, né, que todo cristão tem que exalar o perfume de Cristo por onde passar. Todo cristão chegou em algum lugar, ele tem que contaminar aquele ambiente com a presença de Jesus. Então nós temos essa responsabilidade. Que o nosso comportamento, o nosso agir, nossas ações represente a presença do Senhor. Então nós somos, a vida do cristão deve espalhar uma influência espiritual por onde passar. Essa é a missão. Uma influência espiritual, esse perfume de Cristo deve ser exalado por meio de nós cristãos. É a nossa missão. E o que nós estamos exalando por onde a gente passa? Será que nós estamos? É uma reflexão. Tudo que a gente vai fazer. Eu gosto depois, eu já assisti, não assisto mais há muitos anos, mas eu já assisti Big Brother. E aí, depois eu fiquei pensando em relação à questão do Big Brother. Pensei, o mundo é um Big Brother. O mundo, um mundão. E aí eu ficava olhando aqui, pensando, é desse jeito que Deus vê o mundo. Deus está lá de fora, assistindo tudo o que acontece aqui, mas com algo mais profundo, porque Deus não vê somente o agir, não vê somente o agir externo do homem, nosso, mas Ele vê o nosso coração, a nossa intenção, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Deus vai mais profundo. Então, tudo que a gente faz nessa terra, nessa vida, por muito escondido que a gente esteja, Deus está vendo. A câmera dele está dentro de nós, é interna, ele vê tudo. Então, que nós, a partir do momento que decidimos ser cristãos, que tudo que a gente vai fazer, a gente lembra. O nosso Deus, nosso Pai, Ele está vendo. Eu estou agradando a Ele. Esse perfume representa Jesus, seu Filho. É essa mensagem que fica no 2º capítulo de 2 Coríntios. E vamos para o 3º capítulo
Ele é bem curtinho. Vamos? É bem curtinho. Graciela, bom dia. A glória da nova aliança. É o 3º capítulo. Será que com isto estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Que bonito, hein? Não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, no coração. Olha o carinho de Paulo com o povo de Corinto. 4. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Então nós precisamos assumir realmente, né, que somos cristãos, que estamos com Jesus, porque é por meio de Jesus que nós chegaremos a Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei, ela só corrigia a parte externa do homem. E Jesus, ele veio, a nova aliança, que é Jesus, ele veio trazendo vida espiritual para nós, uma mudança interna, que também exala no externo. Versículo 7, a glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplandor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ele está colocando aqui, continua colocando sobre a questão de Moisés, né? A lei de Moisés. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória, em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Ele colocou aqui que quando Moisés ele estava cheio da presença de Deus, teve que cobrir seu rosto, porque, olha, ninguém podia olhar para ele. E ele coloca assim, que naquela época ainda não tinha, Jesus não tinha morrido nem ressuscitado por nós. Então ainda estavam debaixo da lei. E aí ele colocou que naquela época já sentiram aquilo, né, os israelitas, quando eles viram Moisés cheio da presença de Deus e estavam debaixo da lei. Imagine agora que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aqui ele está colocando as pessoas que não acreditam em Jesus.
continuam presos, continuam debaixo da lei, eles continuam sem enxergar direito as coisas. Naquela época, para Moisés, ele apresentava, quando ele estava cheio da presença de Deus, ele cobriu o rosto para apresentar para os israelitas, porque eles não podiam, era tão forte a luz que eles não podiam ver. E Paulo está fazendo uma analogia aqui, que aquele véu permanece na frente, no olho das pessoas que não creem em Jesus. Eles continuam sem ver as coisas. E aí ele coloca que esse véu só sai depois que a pessoa tem Jesus com ele. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, o Deus, Jesus, é um Espírito, e onde há esse Espírito, existe a liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esse capítulo nos mostra que em Cristo somos libertos. Libertos do peso da condenação, né? E convidados a viver sobre a liberdade em Cristo. Que maravilha esse livro. Quanto ele é animador. Então, ele coloca muito aqui que quem foi alcançado pela graça também precisa aprender a liberar a graça. Porque o perdão, ele representa o caráter de um cristão convertido de fato. Então, todo aquele que é cristão, tem Cristo contigo, não guarda mágoa. Ele libera perdão, porque ele sabe o peso que é a falta de perdão. Então, que a gente faça uma análise na vida, se a gente tem alguém que a gente precisa liberar perdão. Não vamos esperar, aquele desejo, vou liberar porque fulano merece. Não é porque a pessoa merece, de forma alguma. É porque nós merecemos. Nós merecemos liberdade, nós merecemos livre acesso do Espírito Santo ao nosso coração. E nós merecemos ser blindados, né, contra a tentação do inimigo. É por isso que a gente libera perdão. Não é porque o outro lá merece, não. E também liberar perdão não significa que a gente precisa estar abraçado com aquela pessoa, convivendo com aquela pessoa. Não, também não é isso. Liberar perdão é tirar de nossas costas, o erro daquela pessoa. É colocar nos pés de Jesus, entregar para Jesus. É ter condição de orar por aquela pessoa. Senhor, faça a tua vontade sobre a vida daquela pessoa. É isso. Não é a gente estar lá abraçadinha, querido, não. É a gente ter condições de orar por aquela pessoa. Quando você começa a orar por aquela pessoa que te magoou, você vai ver que fica leve. Você não tem mais aquele peso, aquela raiva, aquela coisa. Não. Porque esse ódio que fica dentro da gente, quando a gente não libera perdão, não é de Deus. Não é. E ele é uma semente que cresce. E cresce alimentando o mal. É o inimigo, não é a Deus. Então nós não queremos isso. Nós somos perfume que exala a presença do Senhor. Amém? Amém, amém, gente? Nossa, amei ler 2 Coríntios, 1º e 2º capítulo, e 3º, né, capítulo. Vamos orar em agradecimento ao Senhor, pedir a Ele um coração perdoável, pedir a Ele fé, pedir a Ele esperança, pedir a Ele sabedoria para a gente levar tudo isso para as outras pessoas. Então oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura, pela Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos dado ânimo, o Senhor tem nos dado saúde para estarmos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, aumente a nossa fé, Pai, transforme o nosso coração, aquebrante o nosso coração, para que possamos, ó Deus, liberar perdão para aquelas pessoas que precisamos liberar.
Pai, nós te pedimos sabedoria divina, Pai, para que possamos continuar o dia, meu Deus, andando segundo a tua vontade, andando no teu caminho, Pai. E levando a tua palavra para aquelas pessoas que precisam dela. Esteja conosco, Senhor. Nos dê sabedoria divina. Anule, Pai, o nosso eu e habite em nós. Que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Amém, gente. Que tenhamos um dia abençoado, cheio da graça e da presença do Senhor. Que Ele esteja conosco. E um bom dia para todos nós. Amém, amém. Até amanhã. Amanhã eu espero vocês às 5h30, gente. Não me deixa só, não. O Senhor tem muito para nós. Eu sei que, como Ele está falando aqui comigo, eu sei que Ele está falando também com vocês. Porque Ele tem muita coisa para falar para nós. E é nesse tempo. Porque se não fosse, teria chamado a gente mais atrás.